diferente daquela época, não existia tratamento para a lepra. E como a lepra era muito contagiosa, a pessoa com lepra, ela tinha que ficar afastada para a doença não se espalhar. Então, um leproso naquela época era considerado uma pessoa desprezada, uma pessoa sem nenhum futuro pela frente, alguém que não tinha o olhar das pessoas, a misericórdia das pessoas, alguém que podia pensar assim: não existe futuro para mim, porque dentro de pouco tempo eu vou morrer, a doença vai me matar. Esses eram esses leprosos que a Bíblia está dizendo. Pessoas que aos olhos humanos não tinham futuro, não tinham ajuda, não podiam contar com ninguém, estavam sozinhos, entregues à própria sorte, entregue à morte. E aqui diz assim, no versículo 3: 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros. Põe na mesma versão que eu estou lendo, William, para não ficar diferente, atualizado, por favor. Se dissermos, aí fala assim, para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Eles fazem o que, igreja? Uma pergunta: para que a gente vai ficar sentado aqui até morrer? Para que nós vamos ficar parados aqui até morrer? Para que eu vou ficar aqui sem fazer nada para mudar essa situação, até ela piorar, até minha morte chegar? Quem está entendendo? Eles se perguntaram: para que ficaremos aqui sentados até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade. Eu expliquei para vocês que existia o quê? Fome na cidade. E morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora, e vamos ir ao arraial dos Círios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. Olha para mim, o poder da atitude. Eles disseram o seguinte: se eu ficar parado aqui, as coisas já estão ruins. Nós já estamos doentes, condenados à morte por uma doença. Se a gente ficar sentado do jeito que a gente está, a gente vai morrer. Se a gente se levantar e entrar na cidade, a gente também pode morrer, mas existe um risco da gente não morrer e alguma coisa boa acontecer no caminho até lá. Algum milagre acontecer no caminho até lá. Algo mudar no caminho até lá. Quem está entendendo? E eles decidiram se levantar. Aí o versículo 5 diz assim: levantaram-se ao anoitecer para se dirigirem ao arraial dos Círios. E tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia ninguém. Olha para mim. Eles se levantaram. A primeira coisa que eles fizeram, eles se levantaram daquela situação de prostração. Eles se levantaram daquela situação que iria levar eles à morte. Eles decidiram sair de madrugada. Eles não esperaram amanhecer. Sabe por quê? Porque existe atitude que é urgente. Eles levantaram ainda antes de amanhecer. Não vou esperar mais para tomar uma atitude para mudar isso aqui. Era tão urgente a situação pediu uma atitude urgente. Eu preciso fazer algo hoje, agora. Eu não vou esperar nem amanhecer para tomar essa atitude. E foi isso que eles fizeram. E existem momentos da nossa vida que a gente não pode esperar mais. A gente precisa se levantar e tomar uma atitude na área em que a gente vê que precisa ser transformado algo que depende da gente. Porque existem coisas, gente, que só depende da gente. Ninguém vai fazer pela gente. Se eu entro num processo de doença, a única pessoa que pode fazer algo por mim sou eu mesma. Quando eu digo o seguinte: eu não vou esperar mais para mudar esse processo. Porque o nosso corpo, ele se cura sozinho. Cura ou não cura?
Se a gente se corta, em algum tempo aquilo fecha. Nós fomos feitos para sarar. Nós fomos feitos para cicatrizar. O nosso corpo se recompõe. Se recompõe ou não se recompõe? Só que existem atitudes que nós precisamos fazer o caminho inverso. Porque aquele caminho que a gente tomou, aquela atitude constante, trouxe uma situação. E o caminho inverso vai reverter aquela situação. Quem está entendendo? Então existem momentos que, como eles, nós não podemos esperar mais. Deus hoje quer falar para você o seguinte: existem áreas da sua vida que você precisa tomar uma decisão hoje. Tomar uma decisão agora. No caso deles, se eles não tomassem uma decisão, eles poderiam morrer. E quantas são as vezes que, se a gente não tomar uma atitude de fazer o caminho de volta, a gente entra num processo de morte. Eu escutei uma coisa e eu chorei, porque não parece não, mas eu sou chorona. E uma senhora, ela foi internada, cristã, fiel a Deus. E eu fui orar por ela. E ela disse o seguinte para mim: eu estou aqui porque eu provoquei. Ela tinha diabetes, mas não parava de comer doce. Todo dia ela comia muito doce. E ela era doceira. Ela fazia bolo, fazia doces para vender. E ela não parou de comer doce, mesmo sabendo da condição dela. Então cada vez ela tomava mais remédio, cada vez mais insulina, mais remédio. Porque a doença vai piorando, a medicação vai aumentando. A doença vai piorando, a medicação vai só aumentando, é ou não é? E ela disse o seguinte: ela tinha que amputar metade da perna. Só que a amputação não resolveu. A inflamação se espalhou pelos órgãos internos. E ela morreu com 52 anos. E no hospital ela falou: eu cavei isso daqui. Eu vim pra cá porque eu não podia fazer o que eu estava fazendo. Eu estava comendo doce, sabendo que eu não podia comer. Eu estava comendo bolo, sabendo que eu não podia comer. E eu sei que Deus não me queria aqui. Eu orei pelo milagre, porque eu creio em milagre em qualquer instância, porque Deus, Ele é a nossa última instância, amém? Eu creio em milagre. Infelizmente ela se foi, ela partiu, ela está com o Senhor. Ela era uma pessoa que temia a Deus, mas naquele momento Deus falou comigo. Existem processos que a gente entra, que pode acelerar a nossa morte, e a gente partir antes do tempo que Deus planejou. Porque a nossa atitude, Deus, Ele não vai impedir que eu tome veneno. Deus não vai impedir que eu me prejudique. Deus não vai impedir, porque a atitude é minha. Ele colocou em nós um livre arbítrio. Às vezes eu oro, igreja, e eu falo: Senhor, toma meu livre arbítrio. Eu não quero livre arbítrio nenhum, eu quero fazer o que o Senhor quer. Porque o livre-arbítrio muitas vezes só serve para a gente fazer bobagem, escolher errado. Então quando eu oro, eu falo: Senhor, eu entrego meu livre-arbítrio. Eu não quero livre-arbítrio, eu quero que o Senhor decida. Eu quero que o Senhor conduza a minha vida. E ela morreu jovem. E você sabe o que mais me machucou? Foi ela falar que ela estava lá por causa dela, que ela provocou aquela situação, e que se ela tivesse mudado os hábitos dela, ela viveria para ver a filha dela se casar. Ela viveria para entrar na igreja com o filho dela, porque ela não viu eles se casarem. Eles são pequenos ainda, e ela não vai ver. Mas não foi Deus. Quem está entendendo o que eu estou falando? O Espírito hoje quer ministrar no seu coração sobre atitudes que só você pode tomar para reverter processos que você começou. Existem atitudes que só nós podemos tomar. É o dia do basta, é o dia do chega. É o dia que a gente se levanta e fala: a partir de hoje tudo muda. E aí Deus, olha só o que aconteceu aqui, ó. Diz assim no versículo 6: porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos círios ruído de carros, de cavalos, ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros:
Eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus, dos egípcios, para virem contra nós. Pelo que se levantaram e, fugindo ao anoitecer, deixaram suas tendas, seus cavalos, seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvar a própria vida. Olha para mim. Eles fizeram alguma coisa contra aqueles exércitos? Não. Eles tinham algum poder contra aqueles exércitos? Não. Eles não tinham poder para combatê-los. Mas a Bíblia diz que Deus fez os exércitos ouvirem um barulho e eles fugiram e deixaram tudo que eles tinham para aqueles homens. Olha aqui, Deus fazendo o que nós não podemos fazer. Deus fez eles ouvirem um barulho de grandes exércitos, 4 homens andando, e Deus fez eles ouvir como se fosse um grande exército, tão grande que eles pensaram que 4 reis vinham contra eles e fugiram. Olha o poder de uma atitude. Sabe o que eles fizeram? Só isso. Eles estavam sentados, esperando a morte pela lepra. E eles disseram o seguinte: se eu ficar parado na situação que eu estou, não vai mudar nada. Se eu tentar fazer alguma coisa, pode ser que mude. Então eu vou me levantar e vou fazer alguma coisa. Nesse se levantar e fazer alguma coisa, o milagre aconteceu no caminho. Deus fez aqueles homens fugirem no caminho. Um grande exército fugiu no caminho. Agora, quando eu me levanto e eu digo: Senhor, o que eu posso fazer, eu vou fazer. E o que o Senhor pode, eu não posso. Então o Senhor vai fazer. E não tem doença que vai ficar no seu corpo, porque você se levantou com uma atitude. Espera aí, o que eu posso, eu vou fazer. Quem está entendendo? Aí Deus começa a operar um milagre. O que eu posso, eu vou fazer. Eu não posso mudar a cabeça do meu marido, mas eu posso dobrar o meu joelho e orar. E Deus pode colocar um amigo no caminho dele, que vai convencer ele daquilo que eu não posso. Se eu dobrar o meu joelho, se eu fizer aquilo que eu posso, Deus vai fazer aquilo que nós não podemos fazer. O problema é que muitas vezes, igreja, a gente fica assim, ó. Entreguei na mão de Deus. Tá tudo na mão de Deus. Tá nada. Tem coisa que tá nas nossas mãos. Tem coisas que nós temos que nos levantar para fazer. E aí quando a gente se levanta, Deus começa a fazer. Sabe o que Deus me mostrou aqui? Que foi no caminho que o milagre aconteceu. Foi no caminho que Deus fez aqueles homens ouvirem um barulho e fugirem, porque eles se colocaram no caminho. Quando eu me coloco no caminho, eu digo o seguinte: eu estou cansada, mas eu vou continuar. Eu não estou vendo nada acontecer, mas eu vou continuar. Está desandando tudo, mas eu vou continuar. Eu não estou tendo resultado nenhum, mas eu vou continuar. No caminho Deus começa a fazer o que homem nenhum pode fazer. Só que a atitude de permanecer no caminho e permanecer caminhando é minha e sua. A atitude de permanecer no caminho da esperança é minha e sua. A atitude de permanecer no caminho da confiança é minha e sua. Deus não vai fazer você permanecer. Somos nós que permanecemos e Ele nos sustenta. Eu te pergunto, você acha que ele queria que ela morresse daquela forma? Sem realizar o sonho de ver os filhos entrar na igreja e se casar? Você acha que Deus escreveu isso para ela, que era propósito? Mas Ele não toca no nosso livre-arbítrio. Ele não toca no nosso poder de decisão. Ele sugere, mas quem decide é você. Ele sugere, mas quem escolhe é você. Ele fala, mas a decisão sempre será sua, porque o Espírito está sujeito ao profeta. O Espírito Santo, ele está sujeito àquilo que você decide. Ele não te obriga a ir, ele não te obriga a permanecer, ele não te obriga a mudar, ele sugere.
É por isso que eu te falei, que eu oro falando: Senhor, pega meu livre-arbítrio e leva embora, porque eu não quero decidir, eu não quero escolher, eu quero que o Senhor escolha, eu quero que o Senhor decida. Quem está entendendo? A vida daqueles homens mudou por quê? Porque a graça de Deus veio sobre eles, o favor de Deus veio sobre eles, o favor alcançou eles de uma tal forma que eles estão aqui na Bíblia para a gente ler sobre eles. Tanto que Deus admirou a atitude daqueles homens. Eu não vou morrer sem tentar mais uma vez, eu não vou morrer sem fazer mais alguma coisa, eu não vou morrer sem antes tentar de novo. Era isso que eles estavam dizendo para nós. Quem está entendendo? Eu não vou deixar isso aqui acabar. Eu vou juntar os pedaços que tem, eu vou juntar o que sobrou e eu vou me levantar. E aqui diz assim, ó, no versículo 7, no versículo 8: chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda, comeram, beberam, tomaram dali prata, ouro, vestes, e se foram, e se esconderam. Voltaram e entraram em outra tenda, e tomaram outra coisa, e se esconderam. Então disseram uns aos outros: não fazemos bem, este dia é dia de boas novas. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e anunciemos a casa do rei. 4 homens desprezados, 4 homens que não eram respeitados por ninguém, que não tinham condição nenhuma, que não tinham capacidade nenhuma, foram usados por Deus para levar a boa nova de que os exércitos inimigos tinham saído da cidade e a prosperidade tinha voltado. Pessoas que os outros olhavam com desprezo foram tomados pelo favor de Deus, porque tomaram uma atitude: eu vou me levantar e eu vou me colocar a caminho. Pode ser que no caminho aconteça alguma coisa, pode ser que daqui até lá aconteça alguma coisa, e é quando eu e você decidimos permanecer no caminho que chega uma hora que acontece, que o milagre vem, que a coisa vira. Em um dia eles deitaram com fome, na miséria, com a morte decretada. No outro dia a prosperidade veio. No outro dia o reconhecimento veio. De pessoas desprezadas eles se tornaram pessoas importantes. Olha para mim, igreja. Um dia, em um dia, tudo muda. A Bíblia diz que para Deus 1000 anos é como um dia, e um dia é como 1000 anos. O Deus que nós servimos faz em um dia o que levaria 1000 anos para ser feito, se a gente permanecer no caminho, se a gente permanecer confiando. Amém? E eu quero orar nessa noite para que o Espírito Santo, ele venha fazer com que você permaneça no caminho da confiança, no caminho da esperança, porque o resto ele vai fazer. Glória a Deus. Quando eu me mantenho nesse caminho de confiar nele, eu começo a viver milagre, eu começo a viver cura, eu começo a viver impossíveis. Amém? Se coloca de pé em nome de Jesus. Traz a sua pasta aqui para mim, que eu já quero orar por ela. Você vai ficar com a folha que está com a sua visão, e eu vou orar pela pasta. Pode entregar ao pastor Gilson. Não, o pastor Gilson vai recolher para mim as pastas. A folha você vai ficar com você, porque essa folha aí, ela é testemunha do seu testemunho. Amém? Ela é testemunha. Quando você for testemunhar, você vai estar com essa folha, mas a pasta você vai me dar. Se coloca de pé em nome de Jesus. Levanta as suas mãos, Pai, em nome de Jesus. O Senhor não escolheu para fazer, meu Pai, sabido para aquele rei que a vitória tinha sido ganha por homens capacitados, por homens, meu Pai, eleitos pelo
incapazes, desprovidas de saúde, desprovidas de recurso, que não conheciam ninguém, que não tinham ninguém para indicar, que não tinham ninguém para promover. Foi esses que o Senhor levantou, meu Pai. E o Senhor fez um milagre no caminho. O que pesa na sua vida não é aquilo que as pessoas falam, mas é aquilo que você fala para você mesmo. É aquilo que nós falamos para nós mesmos que muda tudo na nossa vida. Eles se levantaram, tiveram coragem para enfrentar o medo, tiveram ânimo para agir, esperança para continuar no caminho. E aquilo que eles não podiam fazer, Deus, Ele fez. O mais difícil, o mais pesado não é você que faz, é Deus que faz. Você só